E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais uma review de All in Friends Brasil, review do episódio 10. E olha, meus amores, que maremoto foi esse, que turbulência de emoções, que esse episódio fantasticamente bem fotografado, bem editado, roteirizado, sonorizado, radiantemente interpretado e dirigido, que esse episódio causou na gente. Ele é daquele tipo de episódio que vai entrar para a história da empresa. Ou para alguns, para sua história como belezeiro e belezeira. Tão majestoso e visceral, gente, é de parar a respiração mesmo. A introdução do Bowen Brasil, personagem do Monde, um ator que eu gosto bastante, que eu acho muito bom, foi o caos que eu queria. Eu sempre reclamo quando um ex sai do quinto dos infernos para vir atrapalhar e atazanar o nosso casal, né? Só que aqui não. Aqui eu estou agradecendo, querendo mais, até pedindo bis. Bowen, você tem passe livre para causar, para fazer a turbulência que você quiser, com quem você quiser e quando você quiser. O entretenimento e eu estamos do seu lado. De primeiro momento, o Top e o Mil que se cuide, né? Falando dele, a gente vê o Mil confuso nesse episódio, né, gente? É como se ele tivesse dividido pelos dois lados dele, né? O Mil e o Evil Mil, que parecem estarem coexistindo ao mesmo tempo. E parece perdido no meio disso tudo, ele não faz ideia do que fazer ou das decisões que ele vai tomar. Quanto ao Top, ele continua tentando o que ele pode, o que está ao alcance dele para poder ter o Mil de volta. Trazendo o holofote para o Cobrão agora, né, gente? O Boston, ele sofreu muito nesse episódio e foi um sofrimento merecido e causado por ele mesmo. Mas ele finalmente conseguiu descongelar o coração dele, né? E esse coração consegue sim amar alguém e ele tá tentando amar alguém, né, gente? Que é o Nick. Quanto ao Nick, gente, é claro como que ele ama o Boston. Ele ama tanto o Boston, gente, que ele está disposto a passar por cima de qualquer coisa para estar com ele. Na vida do Nick só existe o Boston e mais ninguém. Quanto ao Sam e o Ray, né, gente, a nossa Beyblade do caos, o Ray teve um desenvolvimento absurdo nesse episódio e eu digo isso no melhor sentido da palavra. O Sam continua aquele cara incrível, disposto a fazer qualquer coisa pela pessoa que ele ama. Da carga emocional que o Sandy e o Ray provocaram na gente nesse episódio não pode e nem deve ser resumida em poucas palavras aqui. Mas se tem uma palavra que começa a chegar próximo a definir o que foi isso que aconteceu, o que foi essas interpretações, seria ideal. Quanto a comentários da novel, né, gente, alguns de vocês já até me pediram, inclusive não irei incluir nada de novel nas reviews de All in Friends, porque antes do final da série a gente vai ter uma live especial de expectativas para o final e lá eu pretendo comentar com vocês tudo que eu sei das novels de All in Friends, beleza? Se informado, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito, bora lá falar tudo do episódio 10 de All in Friends, denominado de Redenção. Então, vamos lá! O episódio se inicia com o Mil perguntando para o Bowen o porquê que ele tá ali. O Top fala que o Bowen tá ali para fazer companhia para ele. O Mil pergunta se o Bowen dorme ali. O Top fala que sim, mas que ele apenas dorme, que nada acontece entre eles. Vale lembrar que o Top tem o trauma lá que impede ele de dormir. E como ele prometeu para o Mil que ele nunca mais usaria as dorgas, né, gente? A única coisa que ele conseguiu pensar aqui para ele conseguir voltar a dormir, já que ele não tinha mais um Mil, foi trazer o Bowen de volta, né? Tem até um momento nesse episódio que o Top fala que o Bowen e ele combinaram de um ser a zona de conforto do outro. O Mil tenta bancar o indiferente, fingir que não se importa, mas ele não consegue. O Top nota o que de verdade o Mil foi fazer ali, né? Que seria dar uma segunda chance para ele, e ele pergunta / afirma se o Mil tá dando uma segunda chance para ele. O Mil fala como ele pode falar de segunda chance, que ele ainda recebe visita do seu ex. Detalhe que o Mil tá ciente que o Top tem essa dificuldade para dormir, né, gente? Por isso que eu acho que ele não fez uma tempestade de areia pelo Top receber a visita do ex. E além disso, gente, eles estavam terminados, né? O Top fala que não tem problema, que ele pode ser amigo do seu ex e que o Mil é a sua principal prioridade, que ele escolhe o Mil e que se o Mil quiser que ele mande o Bowen embora, ele fará isso. Na verdade, ele vai fazer tudo o que o Mil quiser, né? Ele abraça o Mil ali, fala que sentiu a falta dele, a energia e
felicidade que o Mil sente ao Top abraçar ele é contagiante, né, meus amores? Eu tô brincando, tá? É claro que o Mil ainda tem um pé atrás com o Top, né, gente? Reparem que ele não abraça de volta. É como se mais uma vez a decisão que ele tomou de dar uma segunda chance para o Top fosse colocada em pauta novamente agora que ele descobriu que o Bowen tá de volta. Só que apesar dele não devolver o toque do Top, gente, ele não recusa ele não afasta do toque do Top o que aconteceu nas outras vezes. Enfatiza para o Top e para o próprio Mil, gente, que um lado do Mil ainda quer o Top. Tá resistindo ali dentro do Mil, debaixo dessa casca não tão grossa assim do Evil Mil. O Bowen interrompe eles aqui e convida o Mil para comer com eles. Lá no hostel, meus amores, o Sam entrega um panfleto de uma reabilitação para o Ray. A gente sabe pelo pai do Ray, inclusive, que o Sam fez muita pesquisa aí para achar a melhor reabilitação, né, gente? Não só ele pesquisou sobre a reabilitação, mas também sobre a doença que o Ray tem, né? Ele até comenta com o Ray que algumas clínicas são como o resort para ele escolher uma. E o Ray fala que ele não vai, que ele não é viciado em álcool, que ele pode parar quando quiser. E o Sam desenha para ele que ele é viciado, gente, porque o primeiro passo que o Ray tem que tomar aqui em direção à cura, Brasil, é reconhecer que ele tem um problema. E a forma que o Sam traz isso nessa conversa é muito bem feita, né, gente? O Sam fala pra ele que ele é viciado sim. Tem um copo na frente dele que já está praticamente vazio. Ele comenta que as mãos do Ray tremem quando ele não bebe, que o Ray dá um gole o tempo todo, gente. Eu acho que o Jojo colocou essa cena bem no começo desse episódio, porque além dela já começar a trabalhar pra gente a questão da reabilitação com o Ray, gente, mas também porque tava no começo do dia. Eu até achei que o Sam ia comentar as horas, gente, tipo assim, não são nem 7h30 da manhã e você já tá enchendo o cu de álcool. Como tu fala que não é viciado? Só que o Sam não fez isso. O Sam começa, e com total razão, a ser firme, a ser duro com o Ray aqui. Ele até fala se o Ray tá fazendo isso como uma espécie de punição para o pai dele, né, gente? Em outras palavras, se o Ray tá agindo assim para fazer o pai dele se sentir culpado pelo que aconteceu com a mãe dele. O Ray automaticamente entra na defensiva quando esse assunto surge, né, sobre o vício que ele tem. Ele fica exaltado facilmente sempre que é confrontado com a doença que ele tem. E como todas as outras vezes, ele tenta mudar de assunto, né, tirar o foco dele. E aqui ele joga o foco no Sam, ao basicamente falar para o Sam como ele tá trazendo o pai ao assunto, sendo que ele nem tem coragem de contar para o pai dele que ele é seu filho. O Sam fala para ele que não tem relação, que ele não tá doente como o Ray. Ele até fala pro Ray fazer um exame de sangue ali, porque a enzima AST no sangue dele deve estar tão grande quanto o próprio ego do Ray. A quesito de curiosidade aqui para você, gente, a AST é uma sigla de uma enzima chamada aspartato-transferase, que é uma enzima presente no fígado que tem sua produção aumentada quando o fígado sofre alguma lesão. E essa lesão pode ser por causas diversas, né, gente? Pode ser por um vírus, inclusive, a questão da hepatite, ou no nosso caso aqui, que é a referência que o Sam utilizou, por causa do álcool, né, meus amores? A gente sabe como que álcool em excesso é danoso para a saúde, que pode levar a um quadro de cirrose hepática. Só que a AST, ela é analisada juntamente a outra enzima, a ALT, que é a enzima alanina transferases, que é uma enzima que está muito mais presente no fígado, e eles juntam as duas medidas para tentar saber se a pessoa está com algum distúrbio hepático. Já que a enzima AST, gente, ela não é exclusiva do fígado, ela tem outros órgãos também. Mas comumente a elevação dessas duas enzimas na corrente sanguínea é comum em pessoas que sofrem de elitismo ou alcoolismo, né, gente? No caso do Ray, ele sofre de elitismo. Apesar de muitas pessoas usarem como sinônimo alcoolismo e elitismo, tem diferença. Alcoolismo, digamos assim, é a fase gravíssima do elitismo. As duas são consideradas doenças, portanto, as duas exigem tratamento. No caso do Ray, meus amores, ele não chegou ao alcoolismo ainda, né? Uma das grandes razões para isso, para mim, é o Sam, mas elitista o Ray é. O Ray pergunta para o Sam por que ele se importa, por que ele insiste para ele parar de beber, e o Sam fala que ele não quer cantar no funeral do Ray. Eles trocam os olhares derradores aqui. Mais uma vez, o Sam prova para o Ray, não só com as suas palavras, mas com as suas ações e gestos, que ele está ali para ele, e ele está ali por ele. Ele sabe que o Ray
não vai aceitar facilmente a ir para reabilitação e é difícil para o Ray reconhecer que ele está doente. Só que isso não intimida o Sam, gente, porque ele conhece quem é o Ray. Não importa quantas vezes o Ray falar não para ele ou tentar fazer o Sam mudar de ideia, não importa se o Ray irá machucar o Sam ou não. Tudo o que importa para o Sam nesse momento é salvar a vida da pessoa que ele ama. Se no processo o Ray acabar odiando o Sam e nunca mais querer ver ele, gente, para o Sam vai ser muito difícil, mas ele vai conseguir ficar bem. Ele conseguiria viver com isso, né? Só que a única coisa que ele não conseguiria sobreviver, nem viver, que ele não aguentaria mesmo, gente, é estar em um mundo onde o Ray não está ali. O que verdadeiramente importa para todo o ser do Sam, gente, é o Ray permanecer vivo. Se isso não é uma prova de amor, gente, eu sinceramente não sei o que é. E vocês repararam que no episódio que o Jojo trouxe o Bowen de volta, a primeira cena que a gente vê do Sam é ele utilizando uma blusa que faz referência à Força Aérea Americana. Eles são muito geniais, né, gente? O Monde, que é o ator que interpreta o Bowen, postou no Twitter dele que o Boeing Airbus 380 veio aí. E esse avião é um avião a jato. Por muito tempo, gente, eu não tenho certeza se continua ainda, foi considerado o maior avião comercial do mundo. É um avião poderoso, robusto, majestoso, dual, flexível e veloz. Indo agora para o Top, para o Bowen e para o Mil, o Bowen pergunta para o Mil se ele e o Top reataram. Nem o Top, nem o Mil responde aqui. O Bowen vê que o clima fica desconfortável nesse momento, né, gente? Essa era a intenção dele, porém ele tenta dar uma amenizada aqui para não estragar tanto assim o clima, né, gente? Senão ia atrapalhar os planos dele também, né? E aí, gente, ele fala que tá feliz por ele. Ele expõe o Top, falando que o Top sempre ligava pra ele e falava que amava muito o Mil e chorava muito com ele, falava que tava de coração partido, reconhecendo que ele errou e que ele quer o Mil de volta, que ele não sabe o que fazer, que tá desesperado. Reparem que o Mil sorri nesse momento. O Bowen fala que o Top disse pra ele que ele nunca amou ninguém como ele ama o Mil e que agora que ele conhece o Mil, ele entendeu o Top, que o Mil é totalmente o gosto do Top, que ele é muito fofo, que ele é como se fosse uma versão atualizada do Bowen. Aqui o Bowen já começou a colocar suas garras em forma de um sorriso lindo e um olhar encantador para fora. Indo para o Nick e para o Daddy Dan, gente, o Dan elogia o Nick aqui pelo trabalho dele, ele até dá algumas dicas ali, mas fala que o Nick tá fazendo um bom trabalho, e aí ele traz à tona o beijo deles, né? E o Nick fala para ele que tava tudo bem, que aquele era o momento certo, que o clima entre eles estava certo, que eles podem beijar e fazer sexo de vez em quando, que eles não precisam se preocupar e nem levar a sério. Ele até comenta que eles vão se separar de qualquer maneira no final, né? O Boston foi mesmo uma tsunami no coração do Nick, né, gente? Não tem jeito. Dan fala para o Nick que não sabe qual foi a pessoa que machucou ele, que essa pessoa pode ter maltratado ele depois do sexo, mas quando ele beija e faz sexo com alguém que ele tem sentimentos, que isso é maravilhoso, né, gente? E aí, Dan, atacante camisa 10, já dá um beijão no Nick. O Nick responde esse beijo, gente. Vem mais um beijo gostoso e muito bonito entre o Papang e o Mark, gente. E os dois entregaram muita química. O Papang beija com má vontade, meus amor. Dá alma no beijo ali e o Mark devolve. Maravilhoso. Vou falar mais uma vez. O Papang provando pra gente que ele tá praticamente implorando pra GMMTV colocar ele pra beijar macho, gente. GMMTV, já tá na hora de você colocar o Papang como protagonista de um Boys Love. O cara tá doido pra isso, entendeu? E nós também. Atende aí esse pedido, Pitá. Eu nunca te pedi nada, entendeu? Eu nunca te pedi nada. E francamente, GMMTV, minha querida, faça-se esse favor, né, gente? Espero que venha aí no GMMTV 2024, que vai acontecer no dia 17 de outubro e que vai ter cobertura completa aqui da parte BL no BL Maníacos, como todo ano. Voltando para o Sam e para o Ray, a gente vê o Ray provocando o Sam ali, gente. Eles muito casalzinho apaixonado. O Ray fala para o Sam que ele pode ir para reabilitação por causa do Sam, desde que o Sam vai até o pai dele e conta para ele que ele é seu filho. Ele até fala para o Sam que se o Sam acha que ele é um covarde por não ir para reabilitação, para o Sam mostrar para ele como uma pessoa corajosa e destemida age. O Ray levanta algo aqui que me surpreendeu, meus amores, que é que o Sam vai constantemente no bar
bar onde o pai dele toca. E já nesse episódio o Sam começa a explicar pra gente o porquê que ele faz isso e já a gente comenta. Continuando aqui, o Sam concorda com essa condição que o Ray estabeleceu. Nessa cena, gente, a gente consegue ver como que o clima, como que a atmosfera entre o Ray e o Sam mudou de uma atmosfera fria e sombria para uma atmosfera quente e calorosa. É como se todo o peso de seus sentimentos não totalmente expressos estivesse desaparecido, dando lugar para um clima luminoso, alegre, apaixonado e aconchegante. E isso está refletido também nas cores utilizadas nessa cena, né, gente? Já falei para vocês, a fotografia de Only Friends parece um personagem à parte, né? Ela conversa muito com a gente. Quanto ao que o Ray tá fazendo aqui, gente, a gente vê que ele está prestes a dar um grande passo na vida dele, né? E ele quer que o Sam tenha coragem de fazer o mesmo. Porque se o Sam pode mudar a vida do Ray, o Ray também quer deixar claro para o Sam que ele pode fazer o mesmo. Que eles vão enfrentar tudo juntos a partir de agora, que eles vão sobreviver juntos, não importa a tempestade que eles tenham que enfrentar, coisas que um falou para o outro. Só que tem outras coisas aqui também, né, gente? Como o fato do Ray saber que o Sam, no fundo, sente a falta do pai dele. Que ele quer se aproximar do pai dele, gente. Ele só não tem coragem de fazer isso. E que algumas vezes, dependendo do contexto, das circunstâncias, uma vida com um pai ausente pode deixar uma cicatriz dificílima em você. E na minha opinião, gente, em momento nenhum o Ray teve a intenção de forçar o Sam a contar para o pai dele a verdade. Foi apenas a maneira que ele encontrou de tentar fazer algo por alguém que já fez muito por ele, né? Então, naquele momento que o Ray interrompe o Sam na hora de contar para o pai dele, eu não me surpreendi, porque desde esse momento eu já entendi que o Ray não seguiria em frente com isso aqui. E aí na próxima cena, gente, a gente vê o moleque do Atom mentindo descaradamente para a Sheo. Ele inventa que o Boston embebedou ele para fazer com que o Atom dormisse com ele. Boston tirou fotos no dele que tá chantageando ele para o Atom dormir com ele de novo. Boston, ter pinto de ouro tem seu lado negativo nesse caso, né? Atraiu um pirralho doido, obcecado e ridículo. A Sheo obviamente acredita no irmão dela, né, gente? Como irmã mais velha, ela encontrou o irmão dela nesse estado. Não é a primeira vez que ele está assim. Ele foi sincero com ela, então ela retribuiu isso acreditando nele. E além disso, gente, o histórico do Boston não ajuda muito ele, né? E aí a Sheo leva o Mil e o Ray para irem confrontar o Boston lá na casa dele. Ela fala que o Boston enganou o irmão dela para fazer com que ele durma com ele. O Boston fala que não foi isso que aconteceu. Isso é uma falácia, gente. Que foi o Atom que quis dormir com ele que insistiu, que ele queria experimentar e que foi ele que pediu para o Boston tirar fotos dele. Fotos essas, gente, que não são nudes, né? A Sheo até pede o Boston para ver as fotos ali, mas ela não tá acreditando nele. O Mil fala que o Boston dorme com qualquer coisa que respira, né? O que o Mil quis dizer aqui é o seguinte, que o Boston não dá a mínima para qualquer que seja a relação que a pessoa que ele vai dormir tenha com o seu ciclo social. O que era verdade no começo da série, né? Mas aqui não é mais. A Sheo dá um tapa na cara do Boston e fala como diabos ele pôde fazer isso, que o Atom é o irmão mais novo dela. O Boston fala que ele é imundo, mas não imundo o suficiente para chantagear as pessoas para dormir com ele. O Mil vira para ele e fala, você tem certeza do que tá falando? Vou deixar você falar de novo. É claro que o Mil tava se referindo ao Top aqui, né, gente? O Boston comeu o cérebro do Top ali para conseguir dormir com ele de novo. E na minha opinião, meus amores, em momento nenhum a Sheo ou o Mil associou o Boston, que é alguém promíscuo, quer dizer que ele seja um assediador ou um estuprador. Para mim, o Mil e a Sheo não fizeram essa associação completamente infundada, sem sentido, errada e lógica. O Mil estava falando que o Boston não dá a mínima para qual que seja a relação da pessoa que ele vai dormir com as pessoas que ele tem na vida dele. Ou seja, gente, se o Boston tentar negar que ele dormiu com o irmão da Sheo porque ele é o irmão da Sheo, não faz sentido. Notem que o Boston já manipulou e já mentiu para alguém sim para conseguir dormir com essa pessoa, gente, que é o Top. Mas isso é a minha opinião. Se você discorda de mim, tá tudo bem. Você é mais que bem-vindo a colocar a sua opinião no campo dos comentários, claro, sempre com educação e elegância. A Sheo fala para o Boston que não importa quem começou, que o Atom é o irmão dela. A Sheo manda ele sair desse projeto, né, de administração do hostel, pra ele achar outra maneira para conseguir se formar e que a partir de agora ela
ela, Mil e Ray vão fingir que eles nunca conheceram ele. Eles vão esquecer que eles foram amigos do Boston um dia, os três vão embora, mas antes o Mil toca nos ombros do Boston e dá um sorriso, gente. Ou melhor, é o Evil Mil aqui, tá? E, gente, eu senti pena do Cobrão sim, vocês sabem que quando o Evil Mil tá ausente, o Boston é o meu personagem preferido, mas eu vou falar o que eu venho falando ao longo de todas as reviews. Em algum momento, o Boston ia ficar sozinho, sim, dito e feito. E se ele tá assim, gente, são consequências das escolhas que ele tomou, do seu egoísmo e tudo mais. Eu sempre falei pra vocês que quando essa hora chegasse, gente, a única pessoa que o Boston poderia culpar por isso é ele mesmo. Ah, Kennedy, mas o Atom tá mentindo, o Boston foi injustiçado aqui. Sim, ele foi, eu não tô falando que ele não foi. Mas isso não tira o peso dele mesmo, gente, que é um peso muito maior do que o Atom fez. Como eu disse em uma das reviews, gente, no final, esse tipo de pessoa egoísta e individualista, narcisista ao extremo, como é o Boston, sempre estarão somente com as pessoas que eles mais prezam, eles mesmos. E um extra aqui, gente, notaram que o Jojo posicionou o Ray entre os chifres do cervo ali, meus amores? Será que isso foi um spoiler de que o Sam vai pegar o Boring com força, Brasil? Assim, gente, não vai ser traição, porque o Sam e o Ray nunca namoraram, então o Ray não vai ser corno, gente, não vai vingar e ir pra cima dele, não. Mas será que foi um spoilerzinho que o Jojo deu, gente? Ele já disse em uma entrevista que o Boring chegou pra causar e que ele vai chegar beijando todo mundo, gente. Por enquanto, a única boca que ele beijou foi a do Mil. Quanto a Sheo, meus amores, eu vou falar o que eu já falei, aqui é cada um por si. Porque tem muita gente que fala que ela só se importa com o Mil, que ela só liga para o Mil, que ela só está no cabaré, meus amores, porque o Mil está. Ela não dá a mínima para o Ray ou para o Boston. Mas do outro lado tem muita gente falando que não, que a Sheo se importa com todos eles, vai de cada um. Voltando para o Top e para o Mil, gente, o Top vai até o Mil, essa é a última tentativa dele. Ele fez tudo que ele podia, tudo que estava no alcance dele para ter o Mil de volta, e agora isso depende completamente do Mil. O Mil fala para o Top que ele ama e odeia o Top ao mesmo tempo. O Top deixa claro para ele que se o Mil mandar ele embora dessa vez, gente, ele vai embora definitivamente. E o Mil nunca mais vai ver ele, que ele nunca mais vai aparecer na vida do Mil para incomodar ele ou coisa parecida. O Mil permanece apático, em silêncio, gente, só que o coração dele acaba falando mais alto depois e ele acaba chamando o Top, né? E ele fala para o Top que, ok, mas como eu vou saber que você não vai errar comigo de novo? Posso ter certeza que eu devo te dar essa segunda chance. E o Top é sincero, gente, como eu falei, ele é um personagem que passou por um amadurecimento quando ele segura a mão do Mil e fala que as palavras dele não vai ser o suficiente. E que tá tudo bem ser assim, gente, que não adianta ele usar só as palavras, né? Que ele vai provar para o Mil, como ele já vem provando, que ele nunca mais vai machucar o Mil, e ele nunca mais vai mentir para ele, trair ele ou esconder qualquer coisa dele. O Mil pergunta se o Bowen ou Bowen, chama do jeito que vocês quiserem, vai ser um problema. O Top fala que não, para o Mil confiar nele. E o Mil fala que ele vai tentar, mas tomem nota, o Mil não reatou com o Top oficialmente, meus amores, eles não são namorados, logo o Mil não traiu o Top naquele momento lá com o Bowen. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui. O que vocês acham? Comenta pra mim. E num flash, o Evil Mil domina o Mil aqui, ele joga o Top na piscina no maior estilo Meninas Malvadas, que eu adorei. Voltando para o Ray e para o Sam, gente, aqui eles estão no bar onde o pai do Sam toca. O Sam explica para o Ray que ele não faz muita ideia do porquê que ele gosta de ficar vindo desse bar, mas é como se ele visse algumas partes do pai dele em si mesmo, né, gente? Tradução: o Sam sente a falta do pai dele, sim, meus amores, mesmo que ele não admita isso, mesmo que ele tenha medo de trazer o pai dele para a vida dele e deixar a vida dele mais caótica do que já está, ele quer isso sim, gente, ele quer o pai presente na vida dele, ele sente a falta dele. Kennedy, é possível sentir falta de uma pessoa que você mal conhece? Sim, meus amores, é. E aí depois que a apresentação musical do pai do Sam termina ali
e ele ia contar para ele que ele é o seu filho, o Ray para o Sam. Ele fala que na verdade o amigo dele queria dizer se ele pode ensinar ele a como se toca o instrumento, né? E o pai do Sam fala que sim, para ele apareceria durante o dia, que ele vai dar aulas particulares para ele, né? Será que é aqui que está a reaproximação do Sam e do pai dele, meus amores? E tomem nota, gente, será que o pai do Sam já sabe que o Sam é o seu filho, meus amores? Talvez a mãe do Sam não tenha contado para ele sobre a gravidez, mas talvez ele tenha descoberto em algum momento, meus amores. Continuando a narração aqui, o Ray coloca o Sam em primeiro lugar, ele não deixa o Sam continuar a fala dele ali, e ele fala para o que o Sam já provou para ele, né, que ele já viu que o Sam é corajoso o suficiente para contar a verdade para o pai dele e que ele vai sim para a reabilitação. E o Ray deixa claro para ele que seguir ou não com esse caminho, né, gente, contar a verdade ou não é uma escolha que depende único e exclusivamente do Sam, que isso não deve ser forçado pelo Ray. Um detalhe aqui, meus amores, o nome do pai do Sam é Sun, que significa sol em inglês. E sabemos que o nome do Ray significa raio de sol. Olha a genialidade desses roteiristas na hora de fazer o jogo de palavras. O Sam nunca teve o Sun, o sol, na vida dele. O sol, né, gente, ele emite os seus raios solares, né, os seus raios de sol. É o brilho que o sol exala, gente, e isso ele começou a ter quando o Ray entrou na vida dele. Então é como se ele experimentasse pelo menos um pouquinho o gosto do sol que foi ausente na vida dele. Realmente, meus amores, eu tiro o chapéu, me rendo completamente. Se em algum momento eu disse que o Sam e o Ray não são feitos um para o outro, eu discordo completamente do Kennedy do passado, gente. A realidade é que sim. Esses dois, gente, são almas gêmeas, estão destinados um ao outro. É sobre isso. Agora, para o bar da Io, né, gente, aqui tá acontecendo um quiz, e aí a gente vê o Top e o Mil jogando esse quiz, né? E o Brasil, gente, foi lembrado nesse momento, né? E até um pouquinho da história do Brasil, né? Quando o Mil erra ao falar que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né, gente? É porque durante muito tempo a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, porque foi lá onde a família real portuguesa, lembrando que o Brasil era colônia de Portugal, se abrigou no momento que eles fugiram das invasões napoleônicas, né, gente? Napoleão Bonaparte já era o imperador da França e já estava dominando, conquistando a Europa toda, né? E aí a família real portuguesa fugiu para o Brasil, se instalaram no Rio de Janeiro e ela se tornou a capital do Brasil. Gente, o Boeing acerta a resposta, né, ao falar Brasília, ou como eles chamam, né, Basília, e quando eles falam Brasil, eu fico completamente pirado. É a coisa mais fofa do mundo, gente. A gente teve o Ned falando Brasil, lá em Bad Friend, e aqui a gente teve o Book e o Monde falando Brasil, gente. A gente ganhou demais. Eu amei demais que a gente foi lembrado, meus amores, e adivinha qual foi o país fora a Tailândia que colocou a hashtag do OnlyFriends episódio 10 nos Trending Topics do Twitter em primeiro lugar? Isso mesmo, meus amores, o Brasil. Boeing senta ali com eles, né, gente, porque ele é assim, ele se autoconvida e fala que ele costumava jogar esse quiz com o seu ex, né, só que esse ex não é o Top. Aqui ele tá se referindo ao Sam. E mais uma nota aqui, gente, muitas vezes que o Boeing falava do ex dele, na verdade, ele não tava falando do Top, ele tava falando do Sam. E isso pode ter sido uma indicativa por parte do Jojo que, na verdade, a pessoa que o Boeing quer de volta, gente, não é o Top, nunca foi o Top. É o Sam. E a gente vai destrinçar mais disso na preview do famigerado episódio 11, meus amores. É, Brasil, o famigerado episódio 11 chegou para OnlyFriends. Daqui a pouco a gente fala mais. E, gente, eu preciso destacar aqui porque eu fiquei completamente embasbacado. O tamanho do nome da capital da Tailândia, meus amores. Eu acho que deve ser um dos maiores nomes de capital do mundo. Talvez o maior do mundo, gente. Meu Deus. E aí o Mil e o Boeing ficam bisbilhotando o Instagram do outro, né? O Mil até chega curtir uma foto do Boeing ali, o Boeing manda mensagem pra ele, né, e ele flerta com o Mil aqui utilizando as plantas dele, né. Detalhe, o Sam utilizou essa cantada, gente, lá com a mulher em um dos primeiros episódios de OnlyFriends. Vocês lembram que o Ray chegou e foi a primeira vez que o Ray propôs a 3 para o Sam, gente, e aí a mulher foi embora ali. Então, a cantada é a mesma. Então fica aqui a dúvida, essa cantada é do Boeing e o Sam aprendeu com ele, ou essa cantada é do Sam e o Boeing aprendeu
deu com ele. E outra coisa, gente, quem será que deu em cima do outro primeiro? Será que foi o Sam que deu em cima do Baldwin, talvez utilizando essa cantada das plantas? Ou será que foi o Baldwin que deu o primeiro passo aqui e deu em cima do Sam, talvez também utilizando essa cantada das plantas? A gente deve ter essa resposta em breve, né, gente? Deve ter flashbacks aí do Baldwin e do Sam, talvez no próximo episódio. Continuando aqui, meus amores, o Mil fica confuso do que de verdade o Baldwin quer. Retornando o holofote para o Nick e para o Daddy Dan, gente, o Dan visitou aqui a loja do Nick e a gente vê que o Dan deu super bem com o pai do Nick. E aí o Nick comenta com o Dan que antes de mudar a sua aparência, as pessoas que ele gostava nunca gostavam dele de volta e que ninguém dava em cima dele. O Dan flerta mais uma vez, gente, atacante camisa 10 nato, e fala para o Nick que agora ele é bonitão, que se tem alguém dando em cima dele, nisso ele dá uma erguida de sobrancelha que me arrepiou todo. Depois ele já fala, eu posso dar em cima de você, e o Nick já entra na jogada, né, gente? Ele fala que a noite anterior foi uma clara resposta, né, gente? Eles fizeram a arte marapelado, né? O Dan traçou o Nick, traçou com gosto, né, gente? Ferocidade, Brasil, é. E o clima começa a dar uma esquentada, né? Eles quase chegam a se beijar aqui, só que eles são interrompidos quando uma cliente entra na loja, né? E aí um pouco depois o Boston entra na loja. E o Boston quase vira o pescoço ali em 360 graus, gente, como se ele fosse a protagonista criança lá do Exorcista de 75. Tanto que o Cobrão virou o rosto ali olhando para o Dan, gente. Na verdade, ele tava encarando o Dan de cima a baixo, sentindo o gosto amargo do ciúme. Eu acho que talvez um pouco confuso com os gostos do Nick. O que vocês acham? Comenta. O Boston pergunta para o Nick se o Dan é namorado dele. O Nick nega, fala que eles são apenas amigos, que ele só trabalha com o Dan. E aí o Boston pede ajuda do Nick para comprar uma nova capinha de celular, né, gente? Ele colocando o plano dele em prática porque ele quer que o Nick vê o protetor de tela dele, né, gente? Que é uma foto do Nick, inclusive foto essa que tá na tela para vocês aí, que eles liberaram um pouco depois. O Boston foi astuto, espertinho aqui, e esse gesto dele, gente, amoleceu, enfraqueceu o coração do Nick e o meu também, gente. Depois desse momento eu já tava imaginando Boston e Nick casado cuidando de 2 cachorros lá nos Estados Unidos. O Boston com essa carinha de cachorrinho abandonado, né, gente, aquela de volta ao cão arrependido, deixa claro para o Nick que ele não tá legal, né, gente? E aí o Nick percebe que tem alguma coisa incomodando o Boston. O Boston até fala que ele não consegue manter as coisas que tem, que ele acaba quebrando tudo, gente. É óbvio que ele não tá se referindo aos seus produtos, né, e sim às suas relações, inclusive a relação dele com o Nick capta isso, porque ele vira para o Boston, fala pro Boston cuidar melhor de algumas coisas que elas não são substituíveis. O Boston dá um olhar para o Nick que eu diria que foi uma mistura de um olhar apaixonado e ferido. Seu tom de voz também exalando isso, gente, quando ele fala que ele pretende cuidar bem de agora em diante. E isso, na minha opinião, gente, foi o fogo final para o Nick voltar para o Boston. Reparem que essa atitude do Boston e a forma atordoada e abatida que ele parece se encontrar aqui fez com que o Nick se machucasse bastante, gente, que ele sentisse uma dor tão forte que tá demais para ele suportar. Retornando ao top, gente, aqui ele está no hotel dele, o Baldwin está presente, o Baldwin fala para o Top que o que ele dá, ele não pega de volta. Eu associei na hora que ele deixou claro que ele não tá dando em cima do Top, gente, ou ele tá querendo o Mil ou o Sam, e ele já chega tocando ali no ombro do Top, fala para ele se o Top pretende quebrar o seu recorde de passar aí de 3 meses de relacionamento. O Top fala que ele ainda não ultrapassou esses 3 meses com o Mil, mas que se o Mil deixar de ficar bravo com ele, ele acredita que isso pode acontecer, que eles podem durar a longo prazo. Ele agradece o Baldwin pelo Baldwin estar presente ali para ele, fazer companhia para ele. O Baldwin fala que o Top só chama ele quando ele tem dificuldade para dormir, e o Top fala para ele que eles concordaram durante a separação que um seria a zona de conforto do outro, o que é algo bastante estranho e muito curioso, né, meus amores, principalmente por parte do Baldwin, porque se vocês me perguntarem se eu acho que ele deu em cima do Top em algum momento porque quer o Top de volta, gente, a resposta pra mim é claramente não. Eu acho que tá nos olhos do Baldwin o ranço imenso, gente, talvez até um certo ódio ali
que ele tem do Top. Porque pelo que ele fala mais à frente nesse episódio, gente, ele não queria terminar com o Top. O Top pode ter terminado com ele simplesmente para não passar aí dos 3 meses, né? Que o Top tem isso aí, a gente sabe. O Top deixa claro para o Baldwin que ele não quer desperdiçar a sua nova chance com o Mil, e o Baldwin permanece em silêncio aqui, né, gente? Arquitetando o que ele pretende fazer. Indo agora para nossa Beyblade do caos, né, gente? Vulgo Ray. Aqui a gente vê ele na reabilitação, porém ele não está levando a terapia a sério. Ele não tá dando a atenção que ele devia dar a esse processo. E o motivo por trás disso, gente, é porque o Ray não reconhece a doença dele, gente. Ele mais uma vez nega que ele é viciado em álcool. E segundo porque, gente, confrontar essa dor, reconhecer que você está doente dessa forma, vai ser doloroso demais, vai ser dilacerante, e o Ray não quer sentir isso. Só que isso faz parte do processo da cura. O Sam tá ali esperando por ele, gente, e eu acho que o Jojo pode até fazer uma comparação do episódio seguinte, que aqui o Sam tava esperando por ele. Depois do que aconteceu, depois daquele momento avassalador do Ray na terapia, quando ele sair ali, talvez não vai ter ninguém esperando. Ou talvez o Sam esteja ali juntamente com o pai dele, talvez o Mil. O que vocês acham? Continuando a narração desse momento, gente, o Sam fala para o Ray que tá tudo bem, que um passo de cada vez. Pelo menos ele tá dando o passo. O importante é dar esse passo. O Sam fala que ele nunca foi viciado em nada na vida dele. O Ray fala que isso é uma falácia, gente, que isso é mentira, que o Sam é viciado nele. O Sam fala que é ao contrário, que o Ray é viciado nele, que o Ray corre sempre na sua direção, só que a gente sabe que é o oposto, né, gente? Quem é viciado aqui, quem sempre corre na direção do outro é o Sam. Ele provou isso pra gente diversas vezes. O Ray começou a agir mais dessa maneira na reta final da série. O Sam age assim desde o segundo episódio praticamente. Só que aqui o Ray entra no jogo dele, né? O que eu gostei bastante. Ele pergunta se ele pode ficar viciado no Sam pelo resto da vida dele, e que ele tá viciado no Sam. Ele começa a abraçar o Sam, beijar ele ali. O Ray todo namoradinho grudento, enquanto o Sam tá se sentindo tímido. O Ray falando para o Sam que os sintomas desse vício incluem uma necessidade constante de querer beijar e abraçar o Sam o tempo inteiro. Gente, os dois sorrindo um para o outro. Eles muito casalzinho fofo, maravilhoso. Eu amei. A gente precisava desse respiro pro Sandy e para o Ray, gente. Os dois muito apaixonadinhos. E reparem num detalhe crucial aqui. A primeira vez que o Ray assume que ele está doente, que ele tá viciado em álcool, sim, é para o Sam. Nesse momento que ele fala pra ele que quando ele parar de estar viciado em álcool, ele vai se viciar em tempo integral no Sam. Só que duas coisas. Primeiro, a gente sabe que Sandy, Ray e Stan não tem paz. Segundo, meus amores, que o Ray é a Beyblade do caos, né? Então é óbvio que esses momentos, que essa felicidade não ia durar muito, né? Que ia ser passageira. Quando a gente vê o Ray ali na casa dele, gente, ele resiste ao vício dele. Ele começa a dar esse passo extremamente importante, que é se livrar do seu veneno, que é se livrar das suas bebidas alcoólicas, e eu acho que ele faz isso com as palavras que o Sam disse para ele, né, que é um passo de cada vez, mas o importante é dar esses passos. Foi uma cena muito importante e poderosa, gente. A gente consegue ver o como que o Ray está disposto a mudar por causa do Sam, por causa do amor que ele tem pelo Sam. O Sam faz o Ray se sentir amado e confortável o suficiente para o Ray falar de planos futuros com ele, por exemplo, gente. A gente tá falando de uma pessoa que começou a série com quase nenhuma expectativa de vida. Só que o Sam trouxe essa vivacidade para o Ray. Sabe que ele quer estar ao lado do Sam, assim como o Sam quer estar do lado dele. Ele quer estar na mesma sintonia que o Sam, gente. Ele quer amar o Sam tanto quanto o Sam ama ele. E assim como o Sam, o Ray agora está disposto a fazer qualquer coisa para o Sam permanecer do lado dele. Falando agora do Baldwin e do Mil, gente, a gente vê o Baldwin no apartamento do Mil, e reparem numa coisa, gente, os paralelos que o Jojo fez aqui entre as primeiras cenas do Top e do Mil e agora as cenas do Baldwin e do Mil, gente. A imagem tá na tela para vocês aí agora. Crédito total para a pessoa que produziu essa imagem, o arroba tá na tela para vocês. Mais uma vez a gente comprovando o como que o Jojo é um
gênio. O Bowen fala para o Mil que ele não quer voltar com o Top, que ele está cansado de ser o remédio para o Top dormir. Top é uma pessoa egoísta e que um homem decente como o Mil não devia estar com alguém como o Top. E ele não entende o porquê que alguém como o Mil namoraria alguém como o Top. O Mil fala para ele que ele não é tão decente assim. Eu acho que o Mil quis trazer aqui para o Bowen, gente, é para o Bowen não pensar que ele é inocente, que ele é ingênuo e tal, como o Top pensou, porque não, ele não é assim, né, gente? O Evil Mil tá aí para provar. E era exatamente isso que o Bowen precisava para tomar a iniciativa que ele tomou, gente. É exatamente isso que o Bowen queria. O Evil Mil até fala para o Bowen aqui que ele e o Top não estão namorando, para ele parar de falar assim. E o Bowen fala que ótimo, que o Mil ainda está solteiro, que o Mil devia estar com alguém que ele pode confiar. E ele vai lá e beija o Mil, gente. Beijo esse que o Mil não responde. O Mil novamente pergunta o que é que o Bowen quer. O Bowen fala para ele que ele acha que a segunda chance que o Mil tá dando para o Top não tá sendo fácil demais. Não é melhor ele fazer o Top aprender uma lição? Ou seja, gente, o Bowen quer utilizar o Mil para se vingar do Top. E o Evil Mil concordou aqui, né, gente? Os dois estão juntos aí para conseguir se vingar do Top. Já já a gente fala mais da cena deles. Vamos voltar agora para o Ray e para o Sam. Após o Ray se livrar das bebidas dele, na hora que ele tá descendo as escadas ali, ele encontra o Sam com o pai do Ray e parece que o Sam está recebendo dinheiro do pai do Ray. Só que na verdade, gente, o Sam estava devolvendo o dinheiro que ele só aceitou de primeiro momento porque o pai do Ray foi extremamente insistente. E aqui ele continua sendo, né? Ele fica insistindo para o Sam pegar o dinheiro que ele fala que o Sam pode precisar dele. Ele sabe que o Sam tem uma vida difícil. Ele até comenta que eventualmente ele pode precisar da ajuda do Sam. A gente sabe que o Sam não aceitou o dinheiro, gente, que ele devolveu, só que o Ray não escutou a conversa toda, né? Ele pensa que ele escutou bastante e ele saiu antes. O Ray então vai confrontar o Sam furioso, virado no Jiraiya, gente. Quase quebra aí a porta do apartamento do Sam. O Sam fica atordoado, muito confuso, tenta acalmar o Ray, pergunta pra ele o que tá acontecendo, se isso são sintomas da abstinência. Que sim, gente, um dos sintomas comum da abstinência, inclusive, é a pessoa ficar extremamente agressiva. E se vocês me perguntarem se o Ray tá sentindo isso nesse momento, gente, eu tô um pouco na dúvida, porque um lado de mim acha que sim, o outro lado acha que não, que depois do que ele viu, o Ray bebeu. Mas enfim, continuando a narração aqui, o Ray fala para o Sam que ele insistiu com o Ray para ele ir para a reabilitação porque o Sam quer o dinheiro do pai dele. O Sam fala para o Ray que não é assim, ele tenta acalmar o Ray, gente, só que o Ray é a Beyblade do caos, gente. O Ray é a nossa bomba relógio. Aqui, gente, ele está girando incontrolavelmente. Ele explodiu completamente. Ele exala toda a raiva que ele tem do Sam nesse momento, que o Sam acaba admitindo para ele que sim, que o pai dele contratou ele. Isso aconteceu desde aquele momento que o Ray bateu o carro. O Ray fala para o Sam que o Sam tem enganado ele o tempo inteiro, então todo esse momento que os dois foram felizes juntos era uma mentira, que o Sam só quer o dinheiro do pai dele. O Sam fala que não é assim, que tudo o que ele fez e faz é porque ele se preocupa e muito com o Ray, que ele se importa muito com o Ray. O Ray não acredita, ele fala que o Sam faz qualquer coisa por dinheiro, que ele é um homem sem dignidade, que ele enganou o Ray para fazer o Ray confiar nele, que ele fez o Ray acreditar nele, que ele fez o Ray dormir com ele, gente. O que o Ray tá se referindo aqui, gente, é basicamente você fez eu te amar e você fez isso tudo por causa que você quer o dinheiro do meu pai. O Sam novamente enfatiza que ele fez tudo porque ele se importa muito com o Ray, e o Ray joga na cara dele: você se importa comigo dessa forma? Que a única pessoa que tem direito de chorar e ficar chateado e magoado com o que aconteceu é ele, que o Sam não tem direito de chorar, e ele joga isso na cara dele. Essa cena ficando cada vez mais sufocante, o Ray falando para o Sam que o Sam não se preocupa com ele, que o Sam quer que ele pare de beber, mas o Sam continua vendendo bebida alcoólica. Ele grita com o Sam se o Sam pensa que ele na vida do Ray fará a vida dele melhor. O Ray fala
que não, que é o contrário, que o Sam tá fazendo a vida dele ser ainda mais infernal. Ele vai embora completamente destruído, puto da vida dele, e nesse momento o Sam desaba. Tudo que ele segurou não sai, gente, jorra aqui. Ele acaba jogando o vinho que ele produz, que é uma das maneiras que ele tem de conseguir dinheiro, no chão. E a carga dramática e emocional, a intensidade dessa cena é tão gigantesca que eu fiquei horas processando ela. A gente sabe que o Ray é rico, gente, que ele esbanja dinheiro mesmo. Ele já jogou isso várias vezes. Para o Sam, então, meus amores, aí que foi milhares de vezes mesmo. Sempre deixou claro para o Sam que ele pode comprar o que ele quiser, ou ele pode comprar quem ele quiser. E demorou, meus amores, e isso era algo que estava implícito aqui no Ray, que uma das coisas que levava ele a resistir sim aos sentimentos que ele estava desenvolvendo pelo Sam é ele pensar que o Sam poderia estar interessado só no dinheiro dele. Só que, gente, depois de conviver com o Sam, o Ray percebeu que não. Ele reconheceu que o Sam não liga pro dinheiro dele, gente, que ele tá na vida do Ray pelo Ray. Essa ideia não só estava fixa na cabeça dele, como também já estava fixando em seu coração. Só que quando ele viu aquela cena e ele interpretou de uma maneira que é o Sam recebendo dinheiro do pai dele, tudo desmoronou na frente dele. Isso aconteceu justamente naquele pequeno espaço de tempo que ele tinha entregado o seu coração para o Sam, que ele tinha se entregado de corpo, de alma, todo para o Sam. Toda a insegurança, desconfiança e o pensamento do Ray que ele não merece ser amado voltou com força total nesse momento e tocou em completo pandemônio dentro dele. O Ray não queria usar as palavras que usou, gente. Ele não queria gritar da forma que ele gritou. Notem como que o Ray parece que tá tremendo na cena, como parece que ele não tem convicção nenhuma do que ele tá fazendo. Porque no fundo do coração dele, ele sabe como que isso aqui que ele tá fazendo, mas que ele não consegue controlar, pode destruir ele e o Sam. Como que ele sabe que o Sam não é dessa forma que ele descreveu? Só que a raiva, a dor, a decepção e o medo consumiu completamente o Ray. E sendo a bomba relógio que a gente sabe que ele explodiu. A verdade é que o Ray é uma pessoa extremamente frágil que se encontra em uma situação muito delicada. Nunca que o Ray pensou que a pessoa que ele tinha certeza que está salvando a vida dele, que já salvou, que se preocupa com ele, que se importa com ele, que ama ele, destruiria ele nesse momento. O Sam, gente, ele foi todo um mundo novo para o Ray. Eu falo pra vocês que ele é o principal responsável pela atual vivacidade que o Ray tem, gente. Eu tô me referindo a isso também. Ele fez o mundo do Ray mais colorido, mais brilhante, melhor. Ele tentou resgatar o Ray da própria condenação que o Ray estava inserido. Ele tentou fazer o Ray brilhar mais uma vez, ter novos sonhos, ter aspirações, ter expectativa de vida, ter propósito de vida, e ele estava tendo êxito nisso. Só que na cabeça do Ray, depois disso aqui, é como se tudo isso que eu falei estivesse ruindo na frente dos olhos dele, porque isso nunca teve uma base sólida, já que o Ray enxerga tudo como se fosse uma ilusão, uma miragem. Quanto ao Sam, gente, é notável como que ele ficou perdido nesse momento, com o coração e a cabeça cheios de tal maneira que ele nem conseguiu falar nada. Tudo que ele conseguiria fazer nesse momento é chorar. As palavras, gente, automaticamente se transformariam em soluços. Só que ele sente que ele não pode fazer isso na frente do Ray, gente, que ele não pode desabar dessa maneira na frente do Ray. Seria doloroso demais para os dois. Uma vez o Sam disse pra gente que o dinheiro é essencial para ele, que ele foi a coisa pelo qual o Sam mais batalhou e se importou durante muito tempo, mas que isso mudou desde o momento que o Ray entrou na vida dele e ele começou a amá-lo. Quando o homem que ele ama incondicionalmente o acusa dessa maneira, demonstra pra ele que ele enxerga ele dessa forma, reiterando que tudo o que ele fez com o objetivo de lucrar. Em outras palavras, que ele estava explorando o Ray. O Sam fica tão chateado e com tanta dor, ele sente tanta vergonha de si mesmo, de primeiro momento, ele ter aceitado, ele ter colocado a mão dele naquele envelope com dinheiro que o pai do Ray insistiu muito pra ele pegar, que ele fica completamente sem palavras, gente. E a única
única coisa que ele pensa que restou para ele é recolher-se a si mesmo, é fechar-se a si mesmo, iniciando e abdicando completamente a possibilidade de pedir desculpas para o porque ele sente que ele não é merecedor delas, ele sente que ele não merece o perdão do Ray, e que o Ray ir embora e ele perder o Ray é o seu castigo, é a sua punição, é como se fosse a sua espécie de purgatório pessoal por ter se comportado dessa maneira. Quando o Sam quebrou a garrafa de vinho, gente, a gente teve a plena certeza que o mundo dele, que o centro do seu universo, que o sol dele é e sempre será o Ray. A gente sabe que vender a bebida ali é uma das maneiras que o Sam tem de viver. Só que aqui ele deixa claro, gente, que se for necessário, ele está pronto para sacrificar essa maneira que ele tem de ganhar dinheiro, maneira essa que é a mais lucrativa, por causa do Ray, gente, porque ele não só ama o Ray, ele adora o Ray. E o Ray está acima de tudo para o Sam, incluindo a sua própria vida. E a atuação do First do Katong foi monstruosa, complexa, mesmerizante, majestosa, excelente, fenomenal, perfeito. Voltando para o Top e para o Mil, os dois estão praticando o esporte juntos, né? Fala com o Mil que ele melhorou. O Mil até joga um shade aqui para o Top, né, gente? Algo que ele tá fazendo com frequência, o que eu entendo. E o Top contorna aqui a situação, e muito bem, na verdade, né? O Top tá bem espertinho. Ele fala para o Mil se o Mil quer passar as férias com ele. E o Mil fala que ele precisa pensar sobre isso, que ele não quer fazer planos futuros, porque ele não sabe o que o futuro reserva. O Top fica confuso e pergunta para o Mil o que é que ele quer dizer. O Mil explica para eles apenas passarem o seu dia juntos, gente. Eles vão reatar ou não, só o futuro sabe. O Top precisa passar primeiro do seu próprio recorde de 3 meses, né, gente? Não é um recorde do Top namorar alguém apenas por 3 meses? E eu gostei que o Mil jogou isso na cara do Top. E o Top sorri aqui, gente, e deixa claro que ele é gado do Mil, que ele vai fazer o que o Mil quiser, que ele vai levar o Mil aonde ele quiser. Ele até beija a mão do Mil nesse momento, e aí o Baldwin aparece aqui, e foi o Mil que convidou o Baldwin. O Mil praticamente arreganhado para o Baldwin, né, gente, permitindo com que o Baldwin dê em cima dele na frente do Top. O que emputece o Top, né, gente, só que o Top não perde aqui a concentração, ele não perde o controle aqui, porque ele já começa a sacar o que tá acontecendo, e também porque ele não quer irritar o Mil. Entra na onda ali do Baldwin, do Mil, permite isso com as palavras, mas as expressões sociais dele indica tudo ao contrário, né? Aliás, ótima atuação do First. Desde Enchanté, né, gente, quando ele deu vida ao personagem Ek, gente, tem um review de Enchanté aqui no BL Maníacos, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir depois. O First é o reizinho das expressões sociais, né, gente? Ele já entregava muito. E aí o Top vai até o Baldwin ali no chuveiro, né, e pergunta para o Baldwin se ele quer se vingar do Top, por isso que ele tá utilizando o Mil. O Baldwin fala que ele queria isso no começo, mas que depois de passar um tempo com o Mil, ele começou a gostar dele. Um cara legal como o Mil não devia estar com uma pessoa egoísta como o Top, e ele joga as coisas na cara do Top, né, gente? Primeiro, o Top ter dormido com o amigo do Mil, né, o Boston, e segundo, meus amores, o Top ter terminado com ele depois de 3 meses. Se o Top pretende fazer isso com o Mil também. Ele deixa claro para o Top que ele e o Mil se beijaram e que o resto ele vai deixar para o Mil decidir. E ele simplesmente fecha a cortina nessa expressão de puto da vida dele do Top, gente. O Baldwin fez tudo pelo entretenimento, meus amores, e parece que ele vai fazer muito mais, e eu já disse, eu quero que ele faça, gente. Baldwin pode fazer o caos, vai em frente. Voltando agora para o Nick e para o Boston, gente, o Nick vai até o Boston. No primeiro momento, o Boston não quer se abrir com o Nick, só que a gente vê que o Boston começou a confiar no Nick e não subestima ele mais. E o Nick consegue sim criar um clima confortável para o Boston, e o Boston acaba se abrindo para ele e conta para o Nick que seus amigos abandonaram ele. O Nick fala bem feito para ele, considerando o que ele fez, e o Cobrão, meus amores, não só mereceu escutar isso, como ele precisava escutar isso. O Cobrão tem que entender que se ele quiser culpar alguém para ele estar sozinho, ele só pode culpar a si mesmo. O Nick começa a confortar o Boston, né, gente? Eu já falei para vocês, o Nick ama ele demais. Boston fala para ele que não sabe por que as pessoas odeiam ele. Boston, quer que faz uma lista, querido? Pelo amor de Deus. O cara fala que detesta hipocrisia, mas a própria hipocrisia é a pessoa. Tá, meus amores, eu tô brincando, tá? Continuando aqui na emoção dessa cena,
cena, o Boston fala para o Nick que ele não sabe por que ele não consegue parar de fazer merda com as pessoas. O Nick fala para ele que talvez o Boston só quer ser amado, só que ele não sabe como. O Boston pergunta por que é que o Nick ama ele, que ele fez muitas coisas ruins para o Nick, que ele tem muitos defeitos, né? E o Nick fala para ele que ele também é alguém ruim. O que o Nick quis dizer aqui, gente, é que ele também tem os seus defeitos, assim como o Boston, e que isso não é uma barreira para a relação deles. O Nick aceita e ama o Boston com os defeitos que ele tem, e ele espera que o Boston faça o mesmo com ele. O Nick até chega a engolir seco nesse momento, gente, porque a gente vê ele sentindo uma dor sim ao admitir tudo que ele sente para o Boston, gente, porque ele sabe, ainda tem aquela pulguinha ali dentro dele, que o Boston pode machucar, destruir, aniquilar o coração dele a qualquer momento, como ele já fez antes. O Nick até fala que um merece o outro, né? Como se eles fossem a tampa e a panela defeituosa aqui, mas que se casam. O Boston admite que sentiu a falta dele, o que deixa o Nick extremamente emocionado, e ele vai lá e beija o Boston. Beijo com muita força, cheio de sofrimento, cheio de dor, mas também cheio de amor e esperança. Ele chora muito e admite que ele também sentiu muita falta do Boston, e o Boston acaba chorando nesse momento também. Explicando o Boston primeiro, gente, é como ele disse, né, que ele não queria se importar com ninguém, que não queria se ligar com ninguém, porque existia uma possibilidade dele ir embora. Só que ele se perdeu completamente nessa neura, nesse medo dele de sentir falta, de sentir a dor da saudade ali de pessoas que foram importantes para ele, e ele deixaria para trás quando ele fosse embora. Ele ficou cego e acabou perdendo o que realmente importa, de tal maneira que ele sente que isso não é mais recuperável, que ele não merece ser amado e que ele não sabe amar. Mas com o Nick, gente, as coisas gradualmente, passo a passo mesmo, foram mudando. E agora o Boston não só sente que ele merece ser amado, como ele sente que alguém ama ele pelo que ele é. Ele está disposto a tentar amar essa pessoa de volta o máximo que ele conseguir, que ele vai dar tudo de si para isso, que ele ainda pode estar confuso do que é o amor, gente, já que esse significado há muito se perdeu na cabeça e no coração dele, mas que ele está disposto a amar novamente, ele está disposto a tentar amar mais uma vez pelo Nick, que também ama ele. Sobre o Nick, gente, eu destaquei para vocês algumas vezes que, de primeiro momento, ele criou uma dependência emocional muito forte do Boston. Dependência essa que ele venceu, que ele se livrou no episódio anterior. Então agora ele decidiu ficar com o Boston, tentar com o Boston, amar o Boston pelo amor. Você gostando ou não, o Nick ama o Boston e só quer ficar do lado da pessoa que ele ama. Só quer dar uma chance para a pessoa que ele ama mudar, amadurecer, evoluir. E parece que o Cobrão aqui, gente, pela primeira vez, ele está disposto a isso. Então o Nick está disposto a perdoar todos os defeitos do Boston, tudo que o Boston fez com ele. Eu disse para vocês na review anterior e repito aqui, para o Nick, se o mundo tiver contra o Boston, o Nick vai estar contra o mundo. Então ele vai seguir em frente com o Cobrão, seguir amando o Cobrão, que ele torce e tem esperança de que o Boston sinta o mesmo que ele. Se isso é real ou não, somente o Boston pode responder, mas da parte do Nick, ele vai seguir amando o Boston, independente do que acontecer. Vai sempre amar ele. Tivemos uma atuação muito boa do Neo e uma atuação afiadíssima, de um brilhantismo notável, extremamente correta, no ponto mesmo do Mark, gente. O Mark e o Neo deram o seu nome em Only Friends, gente, e provaram os ótimos atores que eles são. Logo, Nick e Boston pela primeira vez fazem amor. Então a cena é muito mais calma, mais terna, mais serena. Música completamente diferente do que tocava nas outras cenas dele, né, gente? O Jojo enfatizando com todas as letras que Boston e Nick aqui fizeram amor. Parecida com a cena do Sandy e do Ray, inclusive, gente. Eu não vou chamar o Boston de soca fofo nesse momento, gente. Sim, ele tá comendo o Nick ali com leveza,
sutileza, com delicadeza, até com uma forma sensual ali, gente. Mas é o que eu falei, é um recurso que eles usam pra mostrar pra gente que é uma cena deles fazendo amor, que o sentimento predomina aqui e não o desejo e não a atração. A desejo e a atração tá presente, gente, não tem como não estar. Mas o que domina a cena, né, o que comanda a cena é o amor. Aí recebe o título de fazer amor, né? Só que assim, meus amores, no primeiro episódio, o Boston já provou pra gente que ele é a própria britadeira descontrolada. Entrando nessa questão do soca fofo, gente, que isso causou um alvoroço e eu não entendi o motivo. Foi só uma zoeira, meus amores, que é um conselho de vida, que pra deixar a sua vida mais alegre, mais feliz e mais animada, algumas coisas a gente não leva pro coração. Pra quê? Não leva a sério, gente. É pra levar na zoeira, é pra levar na brincadeira. Vai por mim, vocês vão ser mais felizes assim. E na próxima cena a gente vê o Ray bebendo, né? O pai dele toma o copo dele aqui, fala se ele não vai mais pra reabilitação e se ele conseguiu resolver aí todo o BO lá com o tribunal. O Ray fala que ele tá cuidando disso, que ele vai fazer tudo sozinho, pro pai dele não interferir e para o pai dele nunca mais contratar alguém pra ajudar ele. O pai do Ray conta que sim, que ele contratou o Sam, só que o Sam veio e devolveu o dinheiro. E ele só pegou o dinheiro de primeiro momento, gente, porque o pai do Ray foi extremamente insistente, praticamente forçando aqui. O pai do Ray comentou com o Sam que ele não queria que o filho dele tivesse o mesmo destino que a sua esposa teve, né? E ele pediu a ajuda do Sam para conseguir mandar o Ray para reabilitação. O pai do Ray deixa claro para o Ray que o Sam se preocupa muito com ele, pesquisou todos os centros de reabilitações ali, deu todas as informações para o pai do Ray. E a gente vê que o Sam foi a fundo nisso, né? Até estudar aí os efeitos biológicos que o álcool causa, ele fez. O pai dele explica que ele foi tão insistente para o Sam aceitar o dinheiro porque ele sabe que o Sam vive uma vida difícil. Só que mesmo assim, o Sam foi lá e devolveu o dinheiro, gente. O Sam, como eu falei, ele tá disposto a abrir mão dessa parte do lucro dele, né, gente, de vender ali as bebidas por causa do Ray, meus amores. Se o Ray precisa que o Sam abdica disso, gente, se o Ray precisa desse passo, o Sam vai dar a ele sem pensar duas vezes. É uma escolha difícil, é um confronto mental que ele tem aqui, sim, meus amores, mas como eu falei, o Ray está acima de tudo para o Sam. Continuando aqui nas falas do pai do Ray, ele fala, gente, que o Sam se preocupa muito com o Ray. Para o Ray não ficar bravo com ele, que alguém que se preocupa com você dessa maneira, sem querer nada em troca, é extremamente raro. E uma vez que essa pessoa entra na sua vida, você tem que fazer o que você puder para manter essa pessoa na sua vida. Não é algo fácil de encontrar, gente. E o Ray tomando a consciência da merda que ele fez, ele percebendo que ele pode ter destruído tudo dessa vez, ao ponto de não ter retorno, ele entendendo que talvez ele nem vai ter as chances de se desculpar com o Sam. O Sam pode ter desistido dele nesse momento, gente. Foi uma dor e um arrependimento demais para suportar. E isso bateu e bateu com muita força no nosso Beyblade do Caos. Agora na terapia, gente, o Ray levou a sério. O Ray admite para a terapeuta que ele começou a beber quando estava no ensino médio. O motivo que ele está ali é porque um amigo dele pediu a ele. A terapeuta fala que esse amigo deve ser muito importante para o... Já que o Ray foi parar na reabilitação por causa dele. Que ele não quer perder esse amigo, né? E o Ray admite que sim. Mas os olhinhos feridos e perdidos dele indicando de que talvez ele já possa ter perdido e que é culpa dele, meus amores. O Katong já começou a acabar com a gente aqui. Ela então pede para o Ray fechar os olhos e pensar no motivo que leva ele a querer a lutar contra o seu vício, né? Independente se esse motivo vem dele mesmo ou se vem de outra pessoa, da pessoa que ele ama. Ele então imagina o Sam na frente dele porque o Sam é o motivo mais forte para fazer o Ray parar de beber. Que é a pessoa que ele ama, gente. Que é a pessoa que fará o Ray dar esse passo importante e fundamental. Ao imaginar o Sam na frente dele, aliás, uma transição incrível, o Ray se desculpa, pergunta se o Sam pode perdoar ele, que ele é estúpido, mas ele quer que o Sam entenda ele, que ele estava furioso naquele momento porque ele se importa e muito com o Sam. E Sam pode ficar com raiva ou odiar ele o quanto ele quiser, mas para Sam não deixar, Ray entende que agora o Sam não quer e nunca quis nada dele. E que na Terra
Terra não há alguém mais carinhoso, mais amoroso, e se me permitem acrescentar aqui, mais leal que o Sam. E que embora o Ray tenha sido um idiota escroto com o Sam em vários momentos, o Sam sempre estava lá para ele. Ele então implora para o Sam entender ele, que estar com ele requer um pouco de paciência e que se o Sam não conseguir suportar ele mais, tá tudo bem. Mas ele quer que o Sam saiba que desde o momento que o Sam entrou na sua vida, ele fez ela mais feliz. Faz ela mais feliz, né? A mais feliz de todas. O Ray abraça o Sam e na sua imaginação o Sam abraça ele de volta, como se deixasse claro para o Ray que ele está ali para ele, que ele sempre esteve e que ele sempre vai estar ali para o Ray. A carga emocional, a força que essa cena exala. A mensagem marcada profundamente nela, gente, é muito impressionante. Sem dúvida, é uma das melhores cenas que a GMMTV já entregou pra gente. Às vezes basta uma pessoa permanecer, ficar do lado da outra que está se esforçando para lutar contra os seus vícios, contra a sua doença, né? Essa pessoa pode não só ser o motor funcional para que o processo de cura ocorra, mas também para fornecer a energia para que o processo de cura se inicie. Estar atento ao lado dessa pessoa, estar atento à manifestação do que pode ser o grito de socorro dessa pessoa é muito importante, é essencial. É exatamente isso e muito mais que o Sam, sendo essa pessoa sincera, amorosa, adorável, carinhosa, paciente, honesta e amável, é para o Ray. Essa é a verdadeira maneira que o Ray enxerga o Sam, gente, não da maneira disturpada que ele verbalizou naquele momento de briga entre eles. O Sam está fazendo o Ray enxergar que o processo de cura é real, que ele pode ser uma opção para o Ray, que existe saída. O Ray percebe isso no instante que ele nota que a pessoa que veio à mente dele foi o Sam, porque ele sabe que o Sam não mede esforços, que ele fez e fará tudo, independente se ele vai ganhar alguma coisa em troca ou não, pelo Ray. Embora o Ray não tenha ideia do porquê o Sam escolheu uma pessoa tão quebrada como ele, o Ray tenta não pensar muito nisso, porque agora ele está disposto a dar o melhor dele para conseguir juntar os seus pedaços de volta. Ele lembra como que o Sam cuidou dele, amou ele, e fica quase uma obrigação para ele, digamos assim, ele retribuir isso. Contar para o Sam que ele também está profundamente apaixonado por ele, reconhecer que se o Sam desistir dele, ele pode não entender de primeiro momento, mas depois ele vai. E se a última coisa que resta ao Ray para estar com o Sam seja ajoelhar aos pés dele e implorar, ele fará isso, gente, porque assim como o Sam não consegue viver sem ele, ele também não consegue viver sem o Sam. E finalmente a Beyblade do Caos reconheceu e percebeu isso. O Ray também começou a conhecer melhor o Sam. E isso fica tão claro, gente, porque reparem a maneira que ele imagina como o Sam reagiria a essa cena. Foi tão real, gente, que é muito fácil a gente se perder e esquecer que isso aqui é a imaginação do Ray. O Sam de verdade não está ali. Os olhos cheios de sentimento, mal conseguindo segurar as lágrimas, tentando esconder a tristeza profunda que se encontra ali. Comportamento calmo que pode ser um pouco intimidador, mas que muitas vezes é só a armadura que o Sam coloca em si mesmo para esconder as suas emoções reprimidas, principalmente para criar um espaço para gerar um ambiente necessário para o Ray jorrar as suas emoções, independente se essas emoções serão violentas ou não, independente se irá machucar o Sam ou não. O Sam não só aguenta e tolera, gente, como ele sempre fez isso. E sabe que o Sam está atento para escutar o maior grito de socorro que ele manifestou aqui. Veio justamente nesse momento que o Ray fala para o Sam imaginário que está com ele requer um pouco de paciência, e sente que ao mesmo tempo que o Sam pode ser o seu escudo protetor, ele também pode ser o seu saco de pancadas, gente, que o Sam pode ser o que ele precisar. O Sam não é só o seu verdadeiro amor, ele também é a sua salvação,
a sua esperança. Detalhe, o tanto que o First teve que se segurar, teve que resistir mesmo para não chorar nessa cena. Dá pra ver ele dando tudo de si de tal maneira, gente, por exemplo, reparem os gestos que ele fica fazendo com os lábios, que eu vou me arriscar a dizer aqui que talvez essa tenha sido a cena mais difícil, emocionalmente falando, que o First já gravou na carreira dele. E olha, meus amores, dizer que a interpretação do First e do Kaatong está perfeita nem começa a descrever o quão esplêndido foi a atuação deles aqui. Eu disse pra vocês em uma das minhas reviews de Moonlight Chicken, gente, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, que se houve em algum momento da atuação dele, onde ele não estava no melhor dele, gente, eu sinceramente não percebi. E isso novamente se aplica aqui, com o acréscimo, gente, de que talvez esse seja o personagem do First mais centrado nos olhos dele. E a forma que ele faz isso é brilhante, é genial. Ele fez o Sen ter os olhos mais expressivos, mais meigos, mais amorosos, mais inocentes, mais cheios de vida e esperança, mas também com um certo vazio, cheio de sofrimento e de dor. E um personagem como esse podia ter. É lindo, é fascinante, é hipnotizante mesmo a construção que o First deu para o Sen. O grau de minúcias que ele colocou na composição desse personagem é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi em um BL. É um ator de talento colossal, titânico, um dos melhores que a gente tem. Falando agora da interpretação perfeita do Kaatong, gente, que foi a melhor interpretação dele que eu já vi, e dizer isso para um ator que só tem interpretação de altíssimo nível não é pouca coisa, mas eu arrisco dizer de qualquer forma. Parafraseando um pouco a Isabella Boscov aqui, gente, porque o Kaatong merece muito. Em momento nenhum eu paro de me assombrar com o talento dele. Um ator de um talento descomunal. A interpretação dele é monstruosa, deslumbrante, olímpica. É um ator de uma inteligência feroz que parece que fica melhor quando o personagem é um adversário à altura dele. Quanto mais o personagem exige dele, quanto mais o personagem desafia ele, mais formidável é o trabalho do Kaatong. Ele tem quase uma capacidade milagrosa, gente, de não só parecer que ele está interpretando o personagem, mas como se ele tivesse possuído por ele. Como se ele estivesse apenas, digamos assim, emprestando a sua respiração para esse personagem vir à vida. É algo único, incrível, espetacular. Parafraseando a Isabella Boscov só mais um tiquinho, gente, porque o First e o Cal merecem e merecem com louvor. Esse é o caso de quando as somas é maior que as partes. Porque se cada um deles separados são atores excepcionais, os dois juntos é uma interpretação e uma química divina. Francamente, essa cena acabou comigo de tal maneira que quanto mais eu falo dela, mais destruída eu fico. Aqui é o silêncio que dói, mas as palavras que curam. Tanto essa cena aqui quanto a cena de briga deles, gente, é um dos picos dramáticos que definem uma série. E demonstra o como que All in Friends veio pra acontecer mesmo. Como esperado por todos nós, o sofredor da Andy dessa vez é o Ray. Em relação ao episódio 10, é isso que eu tinha pra comentar, gente. Esse roteiro ficou absurdo, foi de uma complexidade muito grande. Foi um dos maiores roteiros que eu já escrevi, talvez tenha sido o maior roteiro que eu já escrevi para uma review. Não sei, porque os roteiros de Moonlight Chicken eram bem absurdos mesmo. Mas enfim, gente, quando a gente tem uma série desse nível aqui, ela merece. Só que antes de eu entrar a fundo na preview, gente, vou trazer aqui pra vocês as cenas deletadas que eu disse, né? A primeira, meus amores, ela não chegou a ser gravada. A gente soube dessa cena porque o Jojo disse. Ele contou que ele pensou em uma cena do Top dormindo com as outras pessoas, mas falhando porque não consegue parar de pensar no Mil. Chegou a escrever, só que ele decidiu cortar no final. Parece que foi por receio das pessoas detestarem ainda mais o Top, já que já saiu da boca do Jojo que a recepção do público, que os comentários do público sobre os personagens influencia sim na edição do episódio. Eu pretendo falar mais disso com vocês na review final, na review do episódio 12, beleza? Fiquem ligados. Continuando aqui, gente, uma das coisas que eu pensei é que talvez o Jojo poderia pensar que isso ficaria um pouco redundante, ou que então que isso não encaixaria, que não faria sentido com todo o esforço que a gente viu o Top fazendo. Ou
Ou seja, gente, ele não dormir com outras pessoas é uma forma do Top mostrar pra gente que ele consegue sim resistir aos seus desejos carnais. Ele consegue sim, pelo Mil, resistir aos impulsos da carne. Não sei se isso chegou a passar pela cabeça do Jojo, mas na minha opinião, gente, se ele tivesse colocado essa cena do Top, faria sentido sim e poderia sim acrescentar pra série. Talvez até tivesse o efeito oposto, gente, ou seja, as pessoas que estavam detestando o Top detestar ele um pouco menos, ou as pessoas que não estavam gostando do Top de jeito nenhum começaram a gostar. Talvez isso faria as pessoas terem mais empatia pelo personagem e entender ele melhor. Não sei e a gente nunca vai saber a resposta, gente. Só que o Jojo gravou uma cena que ele não colocou no corte final desse episódio. De acordo com ele, ele não pôs. Porque o Jojo sentiu que, embora eles queriam que o Mil desabafasse a sua raiva, ele achou que não era o momento certo. Que o Mil não estaria mais nisso e que não combinaria com o que eles pretendem fazer com o personagem e com o que eles têm feito com ele. Que é exatamente esse momento que a gente vê o Mil e o Top quebrando tudo, né? Eu vou narrar essa cena pra vocês, o Jojo liberou ela no Twitter e os fãs vieram e legendaram pra gente. E se você concorda ou não do Jojo remover essa cena, gente, aí vai de você. Então, como eu disse, gente, a gente vê o Top e o Mil quebrando tudo e mais uma vez na reta final da série, o Top e o Mil fazendo uma atividade juntos que me deu muita vontade de tentar, gente. Deve ser libertador fazer isso aí. O Top pergunta para o Mil se isso foi satisfatório e o Mil, com um gostinho ali do Evil Mil, fala que foi nada mal. O Top fala para o Mil que é isso que o Mil quer fazer com ele, que ele tá dando a oportunidade do Mil desabafar, descontar a sua raiva em outra coisa, né? Pra ele liberar tudo que tá no coração dele. O Mil fala que isso é leve. E o Top não tem ideia o quanto que a imaginação dele era pior. O Top fica chocado, ele fala que seria mais brutal do que isso aqui. O Mil pergunta pra ele se ele já assistiu aqueles filmes de assassinato, onde os adolescentes se perdem em uma floresta e acabam encontrando um maluco assassino, gente. Os famosos filmes de slasher, né? Um exemplo que eu dou pra vocês de um que eu gosto bastante é Pânico na Floresta. O Top fala que sim e que é assustador. O Mil admite que ele queria fazer a mesma coisa com o Top. Mentira, gente, ele não queria não. O Top entra na brincadeira e fala que ele tá com medo e o Mil fala que é bom o Top ter medo dele. Ah, isso sim, para que o Top não faça nada pelas costas dele de novo. O Top fala que entende, que ele sabe o quanto que ele chateou o Mil, mas antes deles poderem começar de novo, ele quer que o Mil tire tudo que tá ali no coração dele, que ele deixe tudo sair. Não importa se é ódio, se é raiva, se é tristeza, pra ele jorrar tudo. Não só entrega tudo ao Mil, gente, como ele tá totalmente entregue ao Mil. E aí o Mil pergunta pra ele sobre o Bowie e o Top fala que não é nada, que ele já conversou com ele, que o Mil não precisa preocupar com isso, e ele pergunta se o Mil quer continuar ali quebrando tudo, né, gente? E o Mil fala que sim. Eu sinceramente não consegui entender muito bem o raciocínio do Jojo pra cortar essa cena, meus amores, mas muito feliz que ele liberou ela no Twitter pra gente, né? E agora, meus amores, bora comentar a preview do famigerado episódio 11, né? Sim, ele chegou pra Only Friends, mas em respeito, quem não quer spoilers dele, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e beijão. Para você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 11 de Only Friends? Então, vamos lá. A preview do famigerado e extremamente promissor episódio 11 de Only Friends abre com uma cena do Top e do Mil, onde o Top pergunta para o Mil se o Mil está se vingando dele, né? Lembrando que o Top já sabe das coisas porque o Bowen contou para ele, né? E, gente, será que o Top tá ficando um pouco paranoico? O que vocês acham, gente? E qual vai ser a reação dele caso o Mil assuma que sim, que ele está fazendo isso para se vingar do Top, gente? Ele vai continuar tão gadinho como ele está ou não? O que eu acho que vai acontecer aqui é que o Top vai deixar o Mil ainda mais confuso do que ele já está e o Mil vai precisar do tempo dele, gente. Ele vai para casa sozinho e vai pensar o que ele vai fazer, gente. Eu diria que o Mil tá precisando desse tempo sozinho há muito tempo, né, gente? Ele parece que vai ter esse tempo ali com as mães dele, mas também, gente, eu sinto que um dia, talvez 2 dias depois, o Top vai aparecer ali, gente, porque o Top é
apegado, gente. Ele é gadinho, ele vai atrás do Mil. Ou pode ser que eu esteja enganado, que o próprio Mil chame ele depois que ele tomar a decisão dele, né? Ou então que eles estão juntos ali no apartamento do Mil, não sei. Mas enfim, continuando a narração dessa cena aqui, o Mil fala para suas mães que ele não consegue esquecer o que o Top fez com ele. A mãe do Mil fala para ele que mesmo assim o Mil parece que se preocupa e se importa muito com o Top. Sim, o Mil ama ele. E depois a gente vê o Boston tirando fotos do Nick, ele comentando que ele vai morar em Nova York. Vocês lembram que o pai dele ameaçou ele de que mandaria ele para os Estados Unidos viver ali com a mãe dele caso o Boston não conseguisse se formar na faculdade? Pode ser isso que esteja acontecendo aqui, gente, já que a Sheo tirou ele do projeto. Só que eu acho que isso não vai durar, gente, que a Sheo, o Mil e o Ray vão reintegrar o Boston de volta ao projeto, gente. Se eles vão colocar o Boston de volta ao cabaré, aí é outro assunto, gente. Mas que eles não vão impedir o Boston de se formar, gente, aí eu acho que tem muito mais chance. Eu acho, inclusive, que o nosso cabaré pode acabar fazendo as pazes no final. Claro que tem o outro lado, né, gente, que o Boston até comentou com o Nick que lá nos Estados Unidos ele teria mais oportunidade de ser o fotógrafo de sucesso que ele almeja ser. Só que do jeito que ele fala aqui, tá me parecendo muito mais uma imposição do pai dele, né, por conta do que eu já expliquei pra vocês aqui. Que fala para o Boston que é por isso que ele não queria relacionamento sério com ninguém, e o Boston fala que sim, mas que o Nick pode ser a sua exceção. Ele então se aproxima para beijar o Nick, gente. Parece que o Nick vai beijar ele de volta, ou eles vão ser interrompidos por alguém. E no próximo corte a gente vê o Ray e o Sam com as criancinhas ali, o Ray ainda tendo que fazer o serviço comunitário dele, que ele canta ali as criancinhas, ele até tentou convencer o Sam a ir com ele, e parece que ele conseguiu. Entra a voz dele perguntando para o Sam se depois que o Ray conseguir sair da reabilitação, se eles devem viajar para algum festival de música. O Sam até fala que ele vai preparar o seu passaporte. Depois a gente vê eles na banheira, bem namoradinhos que namoram, sorrindo um para o outro. Isso pode ser um flashback, mas também pode ser o presente, assim como também pode ser o futuro depois do que vai acontecer entre o Sam e o Bowen, caso aconteça alguma coisa, que é nesse corte aqui, gente. A gente vê o Bowen segurando a mão do Sam, sabe que o Sam está com outra pessoa, mas que ele está disposto a ser um cara mau aqui, se existir alguma chance dele e do Sam reatar. Eu levantei com vocês que o Bowen pode no fundo estar interessado no Sam, gente, não é à toa. Pode ser que seja isso desde o começo. Mas a bicha é rancorosa, gente. Ele queria se vingar do Top. E para isso, ele estava utilizando o Mil. Ou pode ser, gente, que simplesmente não deu certo com o Mil e com o Top e ele foi pro próximo alvo dele, que é o Sam. Não sei, gente, mas o Bowen parece ser uma pessoa tão caótica quanto o Boston e o Ray. E será que o Sam vai tentar com o Bowen? Lembrando que o Bowen trocou o Sam pelo Top. O First disse em uma entrevista que ele tem uma cena NC com alguém que não faz parte do elenco principal de All in Friends, gente. E essa pessoa eu acho que já está cravado que é o Bowen. Resta saber se vai ser um flashback ou não. Ele também comentou que o Sam fará algo ruim no episódio 11 que pode fazer com que as pessoas se decepcionem com ele. Que tem uma cena no episódio 11 que o próprio Kaatong acrescentou. Eu acho, gente, que o Sam, cego por toda a dor ali que o Ray provocou nele, completamente exausto, na hora que o Bowen beijar ele, ele vai beijar o Bowen de volta. Me pareceu que nessa cena aqui, ele não se resolveu com o Ray ainda, né, que ele não conversou com o Ray, ou seja, gente, a cena do Bowen e do Sam, ela pode ser antes da cena da banheira deles, né, porque o Ray, gente, ele não vai ficar parado vendo o Bowen tomar o Sam dele, né, a cara de possesso de ciúmes que ele faz no final da preview desenha isso pra gente. Sempre destaquei com vocês que o Ray é ciumento, é possessivo com o Sam, gente, e ele é mesmo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou do lado do entretenimento e eu quero sim que o Bowen passe o rodo, meus amores. É pra ele dormir com o Sam, que ele durma. É pra ele, sei lá, fazer atriz com o Nick, com o Boston, que eu acho que existe essa possibilidade aqui, meus amores, que faz pegar o Top, pra ele pegar o Mil, eu sei lá, gente. Eu estou do lado dele, independente do que ele precisar fazer pra servir o mais
puro entretenimento. E assim, gente, embora muitas pessoas estejam duvidando disso pelas coisas que eu falo, eu quero sim que os casais terminem juntos, gente. Eu quero Top 1000 Endgame, Sandy Ray Endgame, Boston Nick Endgame, mas se eu tiver que sacrificar isso para ter o caos, ficarei de coração partido e estarei chorando até a minha próxima vida? Sim, meus amores, mas eu farei esse sacrifício. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas outras redes sociais. Quem puder deixar um valeu nesse vídeo vai ajudar imensamente, mas muito mesmo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. E até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.